tanto a sexualidade, quanto o gênero, quanto as relações afetivas, elas são construtos sociais. Elas se dão a partir dos movimentos culturais. Vamos assistir aqui um vídeo falando sobre a história da homossexualidade, como ela é mediada pelas suas relações históricas. Vamos lá. Homens. Existiu um imperador que transformou o amante morto em um deus. Existiu até um poeta que, sem querer, deu nome a uma palavra que você usa até hoje. Como é que a gente saiu de um mundo que convivia com isso abertamente para um que passou a esconder e punir? Bem, vamos te contar essa história desde o começo. Antes de pisar no passado, você Olha que interessante, eu vi esse vídeo, eu vi a sinopse desse vídeo, digamos assim, antes. Eu achei muito legal, porque a princípio ele vai construir uma narrativa que conta como a homossexualidade, então, como a relação entre pessoas do mesmo sexo era vista em determinadas e em diferentes épocas da sociedade, em diferentes contextos sociais, né? E a gente pode argumentar que, então, a, a relação entre o meio social e a maneira como nós enxergamos as nossas relações sexuais e afetivas. precisa de uma chave, senão nada vai fazer muito sentido. As palavras homossexual e heterossexual são invenções bem recentes. Foram criadas só em 1869 por um escritor húngaro chamado Carl Maria Kertbeny. Isso parece um detalhe pequeno, mas vira do avesso a forma como a gente olha para o passado. Hoje, a gente separa as pessoas em caixas de identidade. Essa é gay, aquele é hétero, como se fosse um rótulo fixo que define quem você é por dentro. Os povos antigos, na maioria, simplesmente não pensavam assim. Para eles não existia ser homossexual como um tipo de pessoa. Existiam atos, desejos e relações. E o que pesava era outra coisa: a idade, a posição social e o papel Uhum. de cada um. Um homem podia amar outro homem e também uma mulher ao longo da vida sem que ninguém achasse que ele pertencia a uma categoria à parte. Então, enquanto a gente viaja pelo tempo, esquece os rótulos de hoje. Cada povo que a gente visitar tinha as suas próprias regras sobre o que era normal, o que era nobre e o que era vergonhoso. A nossa viagem começa lá no comecinho, no Egito, de cerca de 2.500 anos antes de Cristo. 2.500 anos antes de Cristo. Então, isso é cerca de quase 5.000 anos. Vamos ver como é que era vista, então, a homossexualidade nessa época. Mais de 4.000 anos atrás. Numa tumba descoberta perto das pirâmides em Saqqara estão sepultados dois homens, Nyankhnum e Khnumhotep, que trabalhavam no palácio do faraó. O que impressiona são as pinturas nas paredes da tumba. Os dois aparecem abraçados, rosto, com os narizes encostados, exatamente a mesma pose usada na época para retratar casais. Ninguém tem certeza absoluta sobre a relação entre eles, mas, para muitos historiadores, este é o registro mais antigo que se conhece de um possível casal do mesmo sexo. E ele foi enterrado com todas as honras que um casal recebia. Avançando quase 2.000 anos no tempo, a gente chega à Grécia Antiga, há cerca de 2.500 anos. O exemplo mais famoso e, ao mesmo tempo, o mais mal entendido. Entre os gregos, principalmente na elite, era comum e até valorizada uma relação entre um homem adulto e um jovem, mas não era uma relação solta, vinha embrulhada num papel social. O mais velho Sabe uma coisa que eu percebi? Aqui eu vou até trocar, porque eu já queria falar sobre isso já há alguns dias. Eu estou lendo agora a Odisseia, né? Não só por causa do filme do Nolan, mas porque eu já queria ler há muito tempo, né? Eu tenho uma versão aqui da Odisseia, né? Eu estou lendo a Odisseia. E pela primeira vez. E eu achei muito interessante. Era uma coisa que eu já sabia, mas aqui, nesse texto, foi muito legal, porque eu vi os relatos de como era na época, né? Porque a Odisseia, ela é um trabalho, é quase um tratado
social, de muitas normas, de muitas maneiras como se vivia, né? Aqui a gente percebe muitos ritos sociais, ritos religiosos, a gente percebe também muitas maneiras como os próprios gregos enxergavam a sua sociedade. Mas uma coisa muito interessante que eu percebi aqui é a maneira como a representação masculina é feita no texto, né? Aqui a gente percebe que a figura do homem, claro, é muito valente, muitas vezes, né? Temos homens muito valentes, como Odisseu, né? Enfim, os seus guerreiros, o seu filho, né? Enfim, mas elas também são muito afetivas, né? Elas não são aquele estereótipo que a gente foi ensinado a ver pelos filmes americanos, né? Ou pelas histórias, enfim, aí daquele homem que na Grécia, então ele era guerreiro, ele era forte, era bravo, né? Enfim, que nem o filme do 300 de Esparta, né? Homens sérios que não demonstravam afeto e eram brucutus, enfim. Não, aqui a gente vê homens que choram de medo, eles choram de felicidade, eles se abraçam entre si, eles demonstram carinho, eles demonstram medo, aflição, né? Tanto é que eu não terminei ainda de ler, eu tô em menos da metade, mas eu tô numa parte ali, enfim, que os homens do Odisseu tinham sido presos, enfim, eles foram transformados em porcos, né? Pra quem conhece a história vai saber que momento é esse, né? E nesse canto, né? Que o poema é dividido em vários cantos, né? Nesse canto em específico, eu fiquei até impressionado, assim, me chamou muita atenção quantas vezes no mesmo canto é relatado que os homens choram. Os homens choram de medo, choram de felicidade, se abraçam para comemorar, demonstram afeto, demonstram respeito, né? E é muito legal como isso quebra aquela expectativa do que são esses papéis de gênero, né? Hoje nós vemos muito esses movimentos red pills, movimentos, entre muitas aspas, tradicionalistas, né? Uma busca de um retorno do homem, enfim, dessa posição masculina, dessa coisa, assim, né? Dessa criação, dessa idealização do que era o homem antigamente, né? Que o homem era forte e ele fazia tudo e ele não demonstrava afeto e ele era o provedor e tal. E aqui a gente vê uma coisa diferente nesse livro, muito legal, que são homens que sentem medo, homens que choram, homens que demonstram aflição, homens que sabem demonstrar os seus sentimentos para com outros homens, que se abraçam, que podem demonstrar sua fraternidade, podem demonstrar sua amizade. Aqui, pelo menos até agora, não foi relatado nenhuma relação homoafetiva, por exemplo, né, entre homens. Mas a gente sabe, e o vídeo vai falar mais um pouco sobre isso, né, sobre como na Grécia a relação homoafetiva, né, ela era muito, acontecia muito naturalmente, né, principalmente entre homens mais velhos com homens mais jovens, nessa hierarquia de idade, de poder, de status social, né. Mas também é uma possibilidade da Odisseia mostrar para nós e quebrar aquele preconceito, aquele paradigma dos papéis de gênero, né? Desse papel, então, do homem enquanto um ser frio, um ser bravo, um ser carrancudo, né? Que eu não assisti ainda o filme do Nolan, mas eu sei que, eu já perguntei para outras pessoas que assistiram, eu sei que o próprio Odisseu do Nolan é retratado assim como um homem fechado, frio, enfim, né? E não é isso que mostra aqui na Odisseia, né? Aqui mostra homens frágeis também, homens corajosos, sim, mas que por vezes são frágeis, por vezes choram de tristeza, choram de alegria, choram de medo, se sentem impotentes e depois se sentem muito corajosos, né? Vamos voltar aqui pro vídeo aqui. Funcionava como um mentor, ensinando o jovem a ser cidadão, a pensar e a se portar. E essa ligação tinha também um lado afetivo e sexual. Para os gregos, isso fazia parte da formação de um homem livre e não era vergonha nenhuma, desde que seguisse as regras da época. E essa aceitação chegou até o campo de batalha. Por volta de 378 a.C., a cidade de Tebas montou uma tropa de elite, o Batalhão Sagrado, formado por 300 homens, em que 150 eram casais. Essa acho que, se eu não me engano, é de onde vem a história de 300, né, do filme 300 de Esparta. A lógica militar era a seguinte: um soldado lutaria até o último suspiro para não bancar o covarde diante da pessoa que amava e para protegê-la a qualquer custo. E funcionou. Por quase 40 anos, o batalhão foi quase imbatível até cair numa única batalha, derrotado pela Macedônia do rei Filipe e do seu filho, o jovem Alexandre o Grande.
Conta-se que Filipe, o vencedor, chorou ao ver os corpos dos casais caídos lado a lado e proibiu que zombassem deles. E não era só entre homens. Olha que interessante, né? Isso há tantos anos atrás, né? Ali eu nem vi que anos que eram, vamos ver se aparece aqui, ó. 338 antes de Cristo, né? Então isso há 2.500 anos, digamos assim. Menos de 2.500 anos atrás. A gente tinha uma visão sobre a relação homossexual, a relação homoafetiva, então, de uma normalidade e que independente de contextos, era bem aceita e bem quista e era estimulada, né? Olha só que interessante, né? E hoje nós temos o quê? Nós temos essa visão que vem muito dessa construção social do papel do homem, né? De que uma relação homossexual, né? Uma relação homoafetiva, né? Seja de dois homens ou duas mulheres, né? Enfim, seria então um comportamento fora de uma norma social que foi criada, né? É até muito engraçado que a gente ouve as pessoas falando assim, isso não tinha antigamente. Não tinha. Não, agora as pessoas são gays. Antigamente não tinha, né? Quem nunca ouviu uma avó, um avô falar sobre isso, né? Isso não tinha, né? Na minha época não tinha, né? Bom, se tinha até antes de Jesus Cristo, né? Como é que não tinha na época deles, né? E proibiu que zombassem deles. E não era só entre homens. Na ilha de Lesbos, por volta do século 6 a.C., vivia uma das maiores poetas da história, Safo. Ela escrevia versos de amor e desejo a outras mulheres, com uma beleza que sobreviveu por milênios. O nome da ilha dela, Lesbos, e o próprio nome dela, Safo, deram origem a duas palavras que a gente usa até hoje, lésbica e sáfico. E os gregos foram além, transformando esse amor em filosofia. Num dos textos mais famosos de Platão, um personagem conta que, no começo, os seres humanos eram duplos e os deuses os partiram ao meio, e desde então cada metade procura a outra para se completar. Segundo o mito, algumas dessas metades eram um homem e uma mulher, mas outras eram dois homens ou duas mulheres, todas igualmente naturais. Aquela ideia de cara metade que você usa até hoje nasceu de uma história que tratava o amor entre iguais como parte normal da natureza. Pula mais alguns séculos e a gente chega ao auge de dois impérios que dominavam o mundo na mesma época, cada um num canto do planeta. Até fiquei pensando na outra parte que ele falou ali, né, sobre as caras metades, né? Olha só, como no mesmo contexto, na mesma situação, determinadas informações chegam, né? São então percorridas socialmente e benquistas e outras não, né? A cara metade hoje, se a gente pensar, ela é benquista se for um casal heterossexual, né? Agora, se a gente usar a ideia da cara metade para um casal homossexual, algumas pessoas vão dizer assim, não, opa, pera lá. Aí a gente encontrou um ponto de inflexão, né? Um ponto em que não dá pra ir. Não, homossexuais não conta, né? Quer dizer, a cara metade, né? Essa ideia da cara metade, enfim, pode acontecer para casais heterossexuais. Agora, para casais homossexuais, não, né? Aí já é demais, né? Aí já é demais. Roma, no Ocidente, e a China, da dinastia Han, no Oriente. E os dois conviviam com o amor entre homens, só que de formas bem diferentes. Em Roma, a régua era ligada ao poder. Para um cidadão romano livre, o que definia a honra não era o sexo do parceiro, e sim o papel que ele ocupava na relação. Ele podia se envolver com outros homens sem mancha nenhuma na reputação, contanto que fosse o lado ativo, dominante, e que o parceiro fosse alguém de posição inferior. Vergonhoso para um cidadão era ocupar o papel passivo, submisso, porque para a cabeça romana isso era se rebaixar. Repara que, mais uma vez, a divisão não era entre gay e hétero, era entre mandar e obedecer. O exemplo mais comovente é do imperador Adriano, que se apaixonou pelo jovem Antino. Quando Antino morreu, afogado no rio Nilo, ainda muito jovem, Adriano transformou o amado num deus. Mandou erguer uma cidade com o nome dele e espalhou estátuas por todo o império, tantas que muitas sobrevivem em museus até hoje. E do outro lado do mundo, na China, nascia... Essa história eu não sabia. Essa ali desse Antinos eu não conhecia, né? Mas que interessante, né? Se a gente olhar, então, para essa idealização de Roma, né? A gente vai pegar os filmes aí, sei lá, Gladiador, a gente vai pegar esses filmes assim, a gente vê
uma relação em que não compactua, ou não, uma visão que não embarca essa realidade da sociedade, né? Ela é, ela é então, essa parte da sociedade, ela é deixada de lado, né? Ela não é levada em consideração. Expressões mais delicadas já criadas para falar de amor entre homens, a paixão da manga cortada. Ela vem de uma história real. O imperador Ai, da dinastia Han, dividia a cama com um jovem chamado Dong Xian. Numa manhã, ao acordar, percebeu que o rapaz tinha adormecido sobre a manga da sua roupa. Para não acordá-lo, o imperador pegou a faca e cortou a própria manga e se levantou em silêncio. Até hoje, manga cortada é usada na China como uma forma poética de falar do Legal. amor entre homens, ou seja, na época, em dois impérios que mal sabiam da existência um do outro, esse amor estava registrado, num lugar pelo poder, no outro pela poesia. E então, a partir dos primeiros séculos depois de Cristo, tudo começou a mudar. E é essa virada que explica como a gente chegou até aqui. Com a ascensão do cristianismo e a queda do Império Romano, as relações entre pessoas do mesmo sexo foram aos poucos deixando de ser parte aceita da vida cotidiana e passando a ser tratadas como pecado. Ao longo da Idade Média e dos séculos seguintes, isso só endureceu, virou crime em boa parte do mundo, punido com severidade. Essa é uma questão importante. Agora, eu não queria trazer esse dado errado, mas se eu não me engano, por exemplo, na Índia, passou a ser reconhecido como crime a homossexualidade após o domínio da Inglaterra. Porque na Inglaterra, né, quando a Inglaterra colonizou lá, que fez, enfim, um genocídio lá na Índia, né, que pouco se fala, mas passou a ser então visto como crime, né, enfim, essa coisa do criminoso, da punição, após a Inglaterra adentrar aquela sociedade, porque na Inglaterra era crime ser homossexual, né? Endureceu, virou crime em boa parte do mundo, punido com severidade. O que antes era poesia, filosofia e até instituição militar foi empurrado para a escuridão, para ser escondido e silenciado por um período muito, muito longo. E aí a gente chega perto dos nossos dias, no fim do século XIX. Foi quando médicos europeus criaram as palavras homossexual e heterossexual. Lembra? A partir de 1869. E junto com elas uma ideia nova e pesada, a de que a atração pelo mesmo sexo seria uma doença, um distúrbio que precisaria de tratamento ou cura. Olha só, isso é interessante, né? Quando o Freud ele começou a estudar, né, sobre as neuroses, enfim, quando ele estava escrevendo, tem uma carta muito legal, muito interessante, é um texto que se chama Carta a um Jovem Homossexual, se eu não me engano é esse o nome do texto, né? Pensando que o Freud era um homem, né, branco, que veio de Viena, alemão, então, né, digamos assim, alemão, que vivia ali na Europa, numa época onde ser homossexual era crime, né, era uma doença. Mas ele responde a uma carta de uma mãe, né, que manda pro Freud, dizendo que o seu filho tinha alguns sintomas e tal, e que dava a entender que ele também era homossexual. E ela pergunta se o Freud podia tratar ele, né? E aí o Freud fala, né, enfim, vai falando sobre alguns sintomas que esse moço tem, e que talvez pudessem ter algum tipo de tratamento, sim, mas chega um momento que ele fala sobre a questão da homossexualidade, né? E ele diz assim, olha, a homossexualidade não tem cura, não tem o que eu faça, porque ela não é uma doença. Ela é uma maneira do sujeito ocupar esse mundo, né? Ainda na época se tinha essa visão sobre a homossexualidade enquanto uma doença, uma doença psicológica que poderia ser tratada, curada, né? Essa ideia, então, do tratamento da homossexualidade, né? Enfim, desse tratamento de reversão, enfim, existia muito forte naquela época, muito forte, né? Enfim, tanto para homens quanto para mulheres, né? Mas ainda o preconceito ainda era maior com homens, né? Assim. Mas já o Freud já pensava, então lá no começo da década de 20, ele já pensava sobre isso, sobre essa não adaptação desse termo da homossexualidade como uma doença. Ele entendia então que os nossos instintos, nossos impulsos
sexuais, eles poderiam ser tanto para figuras masculinas quanto para femininas, né? Tanto é que ele diz em certo momento que nós somos bissexuais por natureza, né? E bissexuais em que sentido ele queria trazer isso, né? Que nossa pulsão sexual ela pode ser tanto para o mesmo sexo quanto para o sexo oposto, né? E que não teria nada de errado nisso, né? Seria maneiras que nós encontramos, então, de lidar com os nossos próprios desejos, né? Ainda se existia, na época, uma ideia dos invertidos, né? Então, ainda se colocava, né? E o Freud, por um tempo, colocou isso, né? Que é uma das partes mais questionáveis da sua obra, né? Mas sempre entendendo o contexto que aquele homem estava, né? Aquele homem escrevia aquela situação, né? O contexto social, o contexto daquela década, né? Que ele chamava dos invertidos, né? Então ele dizia então que as pessoas homossexuais, né? Na época seriam os invertidos, né? E eles seriam uma espécie de perversão sexual. Por quê? Porque para ele essa perversão sexual seria a utilização então da sexualidade, do sexo, né? Ou vamos dizer assim a prática do sexo ou de qualquer outra maneira que não seja na busca do básico ali como é que eu vou dizer assim, da procriação, né? Então, assim, se não for um sexo, né, entre pessoas heterossexuais, né, em busca da procriação, então da cópula, né? Copulação, agora eu não sei como é que se conjuga o verbo, mas enfim, isso seria então uma perversão, né? Mas não necessariamente isso seria uma doença, né? Mas sim uma maneira de colocar então a sua sexualidade em jogo, digamos assim, né? E aí ele colocava então na mesma categoria outros tipos de perversões, né? Então outros tipos de fetiches, né? Mas isso já mesmo até, acho que até, digamos assim, até no final da teoria do Freud, isso já é deixado meio de lado, assim, sabe? Isso fica como uma marca, assim, na teoria dele, mas já não se leva mais em consideração. E os outros psicanalistas pós-freudianos, né, já trabalham com essa ideia totalmente, digamos assim, superada, né? A gente vai entender, então, que a homossexualidade, a heterossexualidade, ou a maneira de se expressar a sexualidade, né? Ela é uma construção social, né? E que não advém de uma doença, não precisa de um tratamento, afinal, não é nenhum tipo de distúrbio, ela só o é, né? Ela só o é. É natural, né? Tipo assim, ela é uma expressão da sexualidade do ser humano. Pela primeira vez na história, o desejo virou um diagnóstico Uhum. médico. Aliás, e daí o pessoal fala muito, né? Diz assim, não, mas o Freud então era homofóbico naquela época, né? Pode ser até que seja, ele provavelmente era homofóbico, né? Ou talvez ele tivesse, então, um preconceito ali estrutural. Porque ele vivia em 1920, né? Ele vivia em 1920. Na mesma época, os ingleses matavam homossexuais, né? Tinha pena de morte, pena capital para homossexuais. Na mesma época, ali na Segunda Guerra, o Alan Turing, é o Alan Turing o nome dele? Mas enfim, o cara que descobriu lá, que desvendou as codificações dos nazistas pela Inglaterra, né? Agora, eu acho que é o Alan Turing. Não, o Alan Turing não. É outro cara, agora eu esqueci o nome dele. Enfim, seja qual for, né? Tem até um filme muito bom com o Benedict Cumberbatch, que é o Jogo da Imitação, em que ele, enfim, era um homem inglês, né, que ele descobriu, então, com uma máquina, um computador, digamos assim, como desvendar a criptografia nazista, né, então eles conseguiam desvendar e saber as mensagens dos nazistas, e mesmo depois disso, depois que acabou a guerra, ele foi condenado pela Inglaterra, né, a fazer um tratamento de reversão sexual, de cura sexual, enfim, seja o que for, ele foi castrado quimicamente e morreu à míngua, né? Então, a gente tem que entender que mesmo essa ideia do Freud, né, talvez que a gente não concorde hoje, mas é com a visão que nós temos hoje, a gente não pode ser anacrônico, né? Naquela época, quando Freud falou sobre isso, ele já falou de uma maneira que já era, digamos assim, já muito avançada para a época, né? Muito avançada. Outros teóricos da psicologia, ou do campo da psicologia, da psiquiatria, falavam outras coisas totalmente divergentes com ele, né? Hoje a gente não concordaria com o que o Freud falaria. Sim, hoje, mas nós estamos em 2026, né? Lá em 1926, a história era outra, né? A sociedade era outra. Mas a própria ciência, com o tempo, desfez esse erro.
Estudando o assunto a sério, sem preconceito, os pesquisadores não encontraram doença nenhuma. Em 1973, a maior associação de psiquiatria dos Estados Unidos tirou oficialmente a homossexualidade da sua lista de transtornos mentais. Olha só, até 1973. O Freud falou sobre isso, eu não lembro quando é que é esse texto, acho que é de 1915, alguma coisa assim. Mas assim, ó, vamos supor que seja 1920. Levou 53 anos para a Associação Americana, tá, de Psiquiatria reconhecer que a homossexualidade não era um transtorno mental. Levou 53 anos, tá? 53 anos. A Organização Mundial da Saúde fez o mesmo em 1990. A OMS ainda levou mais 25 anos quase. Não, 15 anos para fazer então. Mais 15 anos para poder reconhecer. A Organização Mundial da Saúde fez o mesmo em 1990. A conclusão foi direta: nunca foi uma doença. E aqui no Brasil, se eu não me engano, foi próximo dos anos 2000. Levou mais uns 10 anos quase para a Associação Brasileira de Psicologia, associação não, né? O Conselho Federal de Psicologia reconhecer que a homossexualidade não era doença e que o psicólogo não poderia fazer, não era atribuições do psicólogo fazer reversões sexuais, cura gay, não era. Levou ainda mais 10 anos quase. E isso aconteceu, todas essas mudanças aconteceram desde aquela de 73 até 90 da ONU, até no Brasil, através do movimento LGBT. Foi o movimento LGBT que foi, com as suas lutas, com seus protestos, com a sua visibilidade, que forçou, né, por uma pressão política, que essas entidades parassem de reconhecer isso enquanto uma doença, tá? Mas já se sabia há muito tempo que não era. Foucault já tinha escrito quantos textos sobre isso? Já sabia muito tempo sobre isso, né? Mas politicamente era muito importante, né, que aquilo continuasse sendo visto quanto uma doença. Por quê? Porque isso reafirmava o preconceito. Um preconceito que surgiu socialmente através de uma interpretação religiosa, né, que tinha como intuito também controlar os corpos, né? O intuito de um biopoder, né? De um poder sobre a sexualidade humana. Né? Enfim, é bem interessante essa história, né? Para a gente poder ver como os movimentos culturais moldaram como a gente via a homossexualidade, ou se existia esse conceito, né? Como no vídeo falou lá no começo, nos primeiros anos lá, muitos anos atrás, há 5.000 anos atrás, sei lá, talvez nem existisse a concepção do que seria a homossexualidade, né? Porque talvez fosse tudo sexualidade, né? Até para um momento em que passou a existir esse conceito e ele foi atribuído a um transtorno mental, uma doença, né? E hoje já não vemos mais assim, hoje nós já não vemos assim, e quem fala sobre isso assim, bom, é por questão de preconceito mesmo, né? Porque não tem nenhuma base científica para isso. De certa forma, foi um reencontro com o que os antigos, dos faraós aos gregos, já tratavam com naturalidade muitos séculos antes. Olhando para a linha do tempo inteira, do Egito, dos faraós à Grécia, de Roma e da China até os dias de hoje, dá para perceber uma coisa. Por quase toda a história da humanidade, o amor entre iguais simplesmente existiu, sem rótulo, sem escândalo. A ideia de que ele seria anormal é que é recente e durou um piscar de olhos perto de tudo o que veio antes. E você, antes desse vídeo, sabia que a palavra homossexual tinha menos de 150 anos? Ou que existiu um exército inteiro formado por casais? Conta aqui embaixo. Interessante, né? Eu acho que foi um vídeo bem legal, a gente pôde conversar um pouco sobre essa ideia, essa concepção da cura gay, né? Ou essa questão do porquê que nós temos esse preconceito, né? Sobre os diferentes tipos, as diferentes maneiras de vivenciar a sexualidade, né? E como eu achei que eles iam abordar mais, mas eles passaram meio por cima, né? Que muito desse preconceito que existe hoje sobre a questão sexual vem da tradição cristã, de interpretações dos textos bíblicos, né? Hoje já temos algumas interpretações diferentes, enfim, né? Até porque esses textos, eles foram escritos em determinado momento, né, da sociedade, eles foram escritos em determinadas condições políticas, eles tinham um porquê de dizer ou não que aquilo era verdade, dizer ou não que aquilo era pecado, né? É muito importante entender sobre isso, né, que os textos bíblicos foram escritos por homens também, né?
Então, eles tinham um porquê, às vezes até político, de colocar ou retirar um pecado, ou colocar ou retirar uma permissão de algum comportamento social, né? Enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que nós tenhamos conversado aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Além disso, eu estou com uma meta de chegar a 1000 inscritos aqui no canal. Eu espero que vocês possam me ajudar a atingir essa meta o quanto antes, né? E no mais, eventualmente, se você quiser começar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso. Eu agradeço a visualização de todos. Valeu, falou e até o próximo vídeo.